Romanos 1, 28 ao 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, e o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, esse pequeno texto que eu li se parece com alguma coisa que os irmãos têm vivido nesse mundo? Quando eu li esse texto, irmãos, eu me identifiquei com a condição desse mundo. Irmãos, este mundo é exatamente como está escrito aqui. O ser humano perdeu o temor das coisas do Senhor. O ser humano, irmãos, ele se esqueceu das coisas do Senhor. É por isso que a gente vê tanta desgraça e tantas coisas ruins. Quando você, muitas vezes, sobra um tempo, você liga a televisão para ver um jornal, você vê só desgraça. E outro dia minha filha estava conosco, ela não assiste jornal. Os jovens geralmente vivem num mundo diferente do nosso, né? E ela olhou para nós e disse assim, não sei como é que vocês conseguem assistir isso aí. É desgraça do começo ao fim. Na minha cabeça eu pensei, este é o mundo em que você vive. Este é o mundo em que você está. Um mundo onde que as pessoas esqueceram as coisas do Senhor. Esqueceram tudo aquilo que o Pai veio trazer para essa terra. Os homens se tornaram tudo isso, irmãos. E muitas vezes até mais do que está escrito aqui. E Deus, vendo o pecado do homem, o que Deus fez? Deus se esqueceu desses homens. Ele se esqueceu, ele não se importa mais com eles, porque o coração deles, irmãos, eles não querem mais escutar a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, eu quero dizer para cada irmão que está aqui, vocês estão no melhor lugar que tem nesse mundo para estar, vocês estão. Pode ser que algum que está aqui não valorize tanto a casa do Senhor como ela merece. Mas eu posso afirmar com todas as letras, irmãos, vocês estão no melhor lugar que alguém pode estar. A casa do Senhor, irmãos, é o refúgio para nossas vidas. É o melhor lugar onde que você pode estar. Aí você pode dizer, mas tem problema lá na casa do Senhor. Há dificuldade na casa do Senhor. Tem algumas coisas que eu não concordo. Irmãos, não procure a igreja perfeita. Você não vai encontrar. Procure a igreja onde o Senhor fala com o seu coração. Esteja sintonizado, irmãos. Porque o Senhor, todos os dias que você estiver na casa do Senhor, o Senhor vai falar ao seu coração. Mas sabe qual é que é o nosso problema, irmãos? Muitas vezes nós não deixamos o Senhor falar em nosso coração. Ou nós não queremos escutar a palavra do Senhor, porque muitas vezes ela é dura para conosco, é dura para com nós. Mas eu garanto para os irmãos que não há melhor lugar no mundo do que estar na casa do Senhor. É aqui onde que o Senhor se revela, é aqui onde que o Senhor fala, é aqui onde que o Senhor mostra a tua condição. Sabe, irmãos, eu gosto muito quando Paulo fala. Paulo é uma figura grandiosa na palavra de Deus, mas ele diz que ele é um pecador que graça achou. Irmãos, e nós também somos um pecador que graça achou. Nós achamos graça diante do Senhor e Ele nos escolheu. E Ele nos procurou e Ele nos mostrou a sua salvação. Nós não somos merecedor, mas de nada.
mas de nenhuma vírgula. Mas o Senhor achou graça em você, irmão. O Senhor olhou para você, Ele não viu a tua condição, a tua miséria. Ele disse, esse é meu, esse eu escolhi. Olha que maravilha, irmãos. Por isso, irmãos, por isso que nós estamos na casa do Senhor. É para aprender, é para amadurecer, é para se tornar o varão perfeito, a estatura perfeita do varão. É por isso que nós estamos na casa do Senhor, porque aqui há a direção do Senhor. Aqui as coisas andam conforme o curso que o Senhor quer. Não é o curso do mundo, onde os homens se tornaram tudo isso porque negaram e viraram as costas para o Senhor. Na casa do meu Senhor, se fala a palavra do Senhor, se lê a palavra do Senhor, se canta louvores para o Senhor, inspirado naqueles que têm o joelho no chão, orando, para que Deus dê a inspiração para eles compor esses hinos. Então, irmãos, na casa do Senhor, há tudo de bom. Sabe o que falta para nós, irmãos? Falta muitas vezes nós valorizar. Falta muitas vezes nós ser humildes de dizer, eu estou no melhor lugar que alguém pode estar, mas eu não estou valorizando tudo aquilo que o Senhor quer. Valorize, irmãos, valorize para o Senhor. Você não tem tamanho, você é igual a qualquer um. Não procure a igreja perfeita, irmão. Procure a igreja onde que fala a palavra do Senhor. Essa é a igreja perfeita, irmãos, porque nós todos somos pecadores, nós todos devemos ao Senhor, devemos aquela crucificação e cada gota daquele sangue está sobre mim. Eu sou devedor disso, os meus pecados são devedor disso, e eu posso fazer o melhor, mas não vou conseguir pagar tudo aquilo que o meu Jesus fez por mim. Então valorize onde que você está, irmão. Valorize cada irmão, cada vida que está do seu lado. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão. Irmão, é a coisa mais gostosa que Deus deu para a sua igreja. O seu irmão que está do seu lado é o teu próximo. É aquele que você tem que amar, é aquele que você tem que cuidar, é aquele que você tem que lembrar durante a semana, dizer, eu vou orar por ele, porque ele pode estar passando por uma dificuldade e ele vai precisar da minha oração. Irmãos, cuide do seu irmão, é o bem mais precioso que você tem, e é o bem mais precioso que o Senhor tem, é a igreja dele. A igreja do Senhor é como a menina dos seus olhos, é aquilo que tem de mais precioso, é aquilo que abre a alma para ver. A menina dos olhos é a igreja. A menina dos olhos do Senhor é a igreja, irmãos. Então valorize aquilo que você faz parte. Valorize aquilo que o Senhor quer falar no teu coração, irmãos. Não deixe que o diabo, o inimigo da nossa vida, aquele que ruge como um leão ao seu redor todos os dias, irmãos, ele ruge ao teu redor, porque ele é incomodado com você, porque ele olha e vê esses homens aqui, e ele diz, por que aquele não faz essas coisas? Por que aquele não é ganancioso? Por que aquele não é avarento? E ele diz, eu preciso trazer ele para o meu time, eu preciso enredar ele, eu preciso tirar ele desta vida. O inimigo está como um leão, querendo colher a sua vida, irmão. Por isso, irmãos, eu digo para você, todo dia é dia de batalha. Não pense, irmãos, você, eu fui no culto domingo, eu fui no culto na quarta-feira, eu estou imune à tentação do inimigo. Não, ele não desiste. Você é muito precioso para ele desistir. Mas lembre sempre que você tem o Senhor. Lembre sempre que você tem aquele que arrancou a chave da mão do inimigo, aquele que entrou no inferno, onde havia festa, porque disseram, nós matamos o Senhor, mas ele entrou marchando dentro do inferno e disse, dá-me a chave, porque ela me pertence. Este é o Senhor que você serve, irmão, esse é o Deus que você serve, mas não deixe de vigiar, irmão. Não deixe de colocar o seu joelho no chão. Não deixe de buscar todos os dias, irmãos. Sabe, irmãos, eu em particular gosto de toda a igreja.
Eu amo toda a igreja, irmãos. Eu amo as pessoas mais de idade. Eu amo as pessoas que têm um pouco menos de idade. Eu amo as crianças porque eu sou apaixonado, que nem meu pai é pelas crianças. Eu sou avô, tenho 2 netas. Eu amo elas e eu amo as crianças. Mas, irmãos, do modo especial, eu amo a juventude. Porque até outro dia eu era jovem como vocês, como esses que cantam aqui na frente. E, irmãos, quando eu vejo essas vidas cantando, quando eu vejo esses jovens na casa do Senhor, o meu coração se alegra. De uma maneira, irmãos, que vocês não imaginam a emoção de falar dessas vidas. Porque, irmãos, os jovens nunca foram tão atacados pelo inimigo como eles têm sido nesses últimos tempos. O inimigo fez de tudo, para tirar os jovens de dentro da casa do Senhor. Você não imagina o que o inimigo da nossa vida tem feito para ceifar os jovens. Ele sabe, irmão, que se ele tirar os jovens da casa do Senhor, a igreja enfraquece, a igreja se perde, porque os jovens que aqui hoje estão serão a coluna da igreja do Senhor. Por isso, irmãos, vocês não imaginam a minha alegria quando eu chego na casa do Senhor e eu vejo a juventude, eu vejo a força. Sabe, irmão, o jovem não tem medo, jovem não tem problema, jovem tem força. Irmãos, é esse que o inimigo quer roubar, é esse que o inimigo quer ceifar, porque ele sabe que se ele tirar o jovem da casa do Senhor, amanhã não haverá igreja. E ele tem feito de tudo, irmãos, tudo aquilo que você vê, que atinge, toda a mídia, tudo que é inimigo das coisas de Cristo, são direcionados para os jovens. Irmãos, o diabo tem escravizado os jovens de maneira tremenda. Outro dia eu escutei uma notícia, nos países asiáticos, principalmente no Japão, um país de primeiro mundo, a segunda economia do mundo, a segunda economia mais poderosa do mundo. Os seus jovens colocam fralda e passam 2 ou 3 noites sem dormir jogando o computador, para não precisar ir ao banheiro, para não precisar fazer as suas necessidades, para não perder ponto nos jogos. Irmãos, sabe o que é isso? É o inimigo ceifando a vida dos jovens. Então, qual não é a nossa alegria quando nós vemos vidas, ao contrário dessas, sendo escravizadas pelo Satanás, louvando e engrandecendo o nome do Senhor? Devia ser uma festa toda vez que nós nos reunimos, devia ter uma alegria no nosso coração. Pais, quando você traz o seu filho para a igreja, pequenininho, e ele vai ali atrás, irmãos, você deve agradecer todas as vezes ao Senhor, porque você está ensinando o caminho da verdade para o seu filho. Você está colocando a vida do Senhor no coração do teu filho. Irmãos, e eu desde já digo para os irmãos, eu muitas vezes sinto devedor com os meus filhos. Alguma coisa eu deixei de fazer, mas eu digo uma coisa para vocês, irmãos, o meu joelho está sempre no chão, buscando e pedindo pelos meus filhos. E eu tenho certeza que as orações do meu pai, da minha família e a minha oração não voltará vazia. Não sei como, é muito difícil, é difícil. Mas o que é impossível para o nosso Senhor? O que é difícil para o nosso Senhor? Alguém sabe de alguma dificuldade para o nosso Senhor? Aquele que o Satanás colocou durante 3 dias como morto, há alguma coisa difícil? Para alguém que ficou 3 dias morto e surgiu dentre os mortos e veio trazer esse tão lindo evangelho e construiu a igreja, que é a menina dos seus olhos, há alguma coisa impossível para esse Senhor? Não, não há, irmãos, não há. Mas eu quero ler ainda com os irmãos, confirmando isso que eu li para os irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, dias atuais, irmãos, últimos dias é dias atuais. Não pense você que esses últimos dias vão vir. Últimos dias são dias atuais. Nós estamos vivendo neles. Você vive nos últimos dias.
virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, os escarnecedores da palavra, eles estão dizendo: o Senhor não vem, tudo está igual desde o princípio, mas eles não olham para o seu coração. Eles não olham para o seu coração, eles não olham para o que está dentro do seu coração. Irmãos, e a última resistência deste mundo é a igreja do Senhor. Nós somos os que resistimos a todas essas coisas, irmãos. Irmãos, eu queria falar um pouquinho dessa pandemia, que está aqui também naquilo que eu escrevi. Nós vivemos um momento tão difícil, onde o inimigo distribuiu essa tão grave doença no meio do povo. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tudo está no controle do Senhor. O Senhor queria saber onde que estavam os seus, onde que estavam aqueles que não se curvariam diante de tão grave doença. O Senhor queria ver aqueles que iam erguer a sua cabeça e iam dizer: eu não tenho medo, porque eu não quero preservar a minha vida, eu quero gastar ela com o Senhor. Esses, irmãos, vão ser aqueles que estão com o seu nome escrito no livro da vida. Eu vi tanta coisa nessa pandemia, irmãos. Eu vi político querendo se promover. Eu vi tanta gente querendo tirar vantagem disso. Eu vi tanta divisão dentro da família, dentro dos próprios irmãos, dentro das próprias igrejas. Gente com medo, gente desesperada, gente que não sabia o que fazer. Mas, irmão, uma coisa eu quero dizer, que foi essa pandemia que me trouxe para a igreja de Santo Antônio de Posse, porque aqui os irmãos tiveram coragem, não tiveram medo, não se esconderam, porque vocês sabiam que o Senhor estava na frente. Irmãos, a pessoa que tiver medo, irmãos, não pode se alistar no exército do Senhor. Se você tiver temor, se você for envergonhado, irmão, não se aliste no exército do Senhor, porque você foi chamado para ser um vencedor, e os vencedores são aqueles que têm coragem, aqueles que não se curvam a Baal, aqueles que não se curvam àquilo que o mundo fala. Por isso, irmãos, se alegre, porque você está no melhor lugar que você pode estar. E, irmãos, isso que eu falo para vocês, queridos, não é para vocês comer tudo hoje à noite. Eu gostaria que vocês pensassem durante a semana, que vocês refletissem e olhassem para esse mundo, irmãos, como ele é, para vocês poderem dar valor àquilo que vocês têm, irmãos. Se todos nós que aqui estamos, aprendemos a dar valor para a casa do Senhor, irmãos, amarmos o nosso próximo e o nosso irmão como ao Senhor, isto aqui pode se tornar muito maior e muito melhor do que é. Mas depende de nós, irmãos. Não espere do que está do seu lado, espere de você, porque o Senhor só espera de você. Ele não espera de mais ninguém. Aquilo que você tem que fazer, é você que vai fazer. Não pense que, olha, irmãos, pare de pensar que o Senhor precisa de você. O Senhor não precisa de ninguém, irmãos. O Senhor é todo-poderoso. Se você disser, eu não vou, o Senhor levanta 10 para ir. É assim que tem que ser o nosso pensamento. O nosso pensamento tem que pensar assim: se o Senhor me chamou, eu vou. Porque se eu não for, tem 10 para ir. Se eu não fizer, ninguém faz. Não, irmãos, a obra é do Senhor. Nós somos instrumentos que o Senhor usa. Irmãos, o Senhor usa, se nós deixarmos. Ele não invade a tua privacidade, mas Ele espera no mínimo, que quando Ele te chama, você diz, eis-me aqui e fique em pé. Eis-me aqui e fique em pé. É só isso que o Senhor espera de você, irmão. Quando Ele chamar você, irmão, fique em pé e diga, eis-me aqui. E a obra Ele vai fazer. Como que Ele vai fazer, irmãos?
é problema dele, porque ele sempre dá um jeito, ele sempre faz, o Senhor sempre faz. Irmãos, então nós olhando para isso, nos últimos dias, olhando para a situação do mundo, o que faremos? O que faremos, irmãos? É difícil. O que vamos fazer, irmãos? Você anda na rua, você conversa com algumas pessoas, você diz, meu Senhor, é só desgraça, é só coisa ruim. Irmãos, eu quero ler com os irmãos Mateus 5, versículo 13. Aqui começa, irmãos, o que nós devemos fazer. Aqui começa o que a igreja do Senhor tem que ser nessa terra. O que você tem que ser nessa terra, querido irmão? O que você tem que ser? O que você precisa ser para enfrentar esses dias? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, para que serve o sal? Para que serve o sal, irmão? O sal serve para duas coisas, irmãos. Para duas coisas serve o sal. E uma delas é a mais barata que tem. O sal é o maior conservante que tem. E o mais barato. Por isso que quando você, os nutricionistas, aqueles que estudam, dizem, olha, lê o sódio lá. Vê quanto sódio tem na comida. E sabe por que o sódio é em grande quantidade na comida, irmão? Porque é ele que conserva a comida e é aquilo que há de mais barato para você pôr. Eles põem o sal. Então, irmãos, a igreja do Senhor tem que ser o sal que conserva, que tira a impureza, que mata os micróbios e que combate o pecado. A igreja do Senhor tem que ser o sal. Tem que ser o sal que briga contra essas coisas do mundo, que briga contra essa situação, que faz a diferença. Mas o sal tem um outro detalhe, irmãos. O sal, o que mais que ele faz, irmãos? O sal dá sabor para a comida. Ah, como é bom comer uma comida bem temperada. Eu sei que não é a área do irmão Alves, né? Mas ele é uma pessoa de culinária que sabe que todas as coisas que vão na comida tem que ser na quantidade exata, na maneira exata. E o sal, irmão, serve para dar tempero. Nós somos o tempero desta terra. A igreja do Senhor é o tempero dessa terra. Se nós formos temperados, todas as vidas que estão aflitas, elas vão correr para a casa do Senhor e dizer, aqui há tempero, aqui há a palavra do Senhor. Aqui eu escuto o irmão falando e vivendo as coisas do Senhor. Eles não só falam, mas eles vivem aquilo que o Senhor fala. Seja o tempero da tua família, seja o tempero da tua casa, seja o tempero dos teus parentes, seja aquele que dá sabor, seja aquele que entra numa roda com palavras boas, com palavra temperada. Não acompanhe o mundo, não acompanhe o que eles estão falando. Chega lá e seja o tempero daquelas pessoas. Irmãos, seja o tempero da casa do Senhor. Como seria bom, irmãos, se nós ouvíssemos e praticássemos aquilo que o Senhor, se nós não formos sal bom, se nós não conseguirmos dar tempero para essa terra, para nada mais nós servimos, a não ser para ser pisados, irmãos. Isso é muito sério, irmão, é muito preocupante. Se você não for tempero, se você não for sal, se você não der sabor, para que você serve? Querido, para que você serve, amado? Irmãos, e esse tempero, esse sal, está aqui, irmãos. Vai todo dia buscar um pouquinho. Vai todo dia buscar um pouquinho. Irmãos, eu sou cristão desde que nasci. Para alguns, desvantagem. Para alguns, vantagem. No meu caso, irmãos, eu só vejo vantagem. Mas já escutei alguns dizer, não é vantagem não. Você não experimentou nada. Irmãos, o que eu não experimentei, eu não precisava experimentar. Era só imundícia, era só porcaria, era só coisa que não servia. Mas, irmãos, o Senhor conservou meu coração e me manteve sempre na casa do Senhor. Irmãos, não vou dizer 50, mas, olha, irmãos, desde que eu aprendi a ler, eu leio a palavra do Senhor. E vocês estão diante, irmãos,
da coisa mais preciosa que tem na terra. E nós não valorizamos ela. Vamos valorizar o dia que nós não a tivermos mais. Como tudo em nossa vida. Depois que perdemos, dizemos, mas aquilo tinha valor. Valorize a palavra do Senhor, irmão. É o livro mais precioso. Jovens, a coisa mais bonita que tem na face da terra está na frente sua. Estude, gaste tempo com isso. Gaste toda a tua vida com isso. Você vai colher os melhores frutos. Os mais doces frutos você vai escolher. Entre dentro disso daqui, irmãos. Você não precisa de melhor ficção. Você não precisa assistir nada, irmãos. Tem tudo aqui. Esse é o livro mais maravilhoso que alguém pode ler. Não há nada comparado a isso. Irmãos, eu leio a palavra de Deus e cada dia eu me interesso mais por ela. Cada dia ela é mais maravilhosa para mim. Ela não se torna velha, ela não se torna nova, ela é sempre fantástica. Ela é sempre maravilhosa. Então, irmão, valorize a palavra do Senhor, porque ela é muito importante. Quero convidar os irmãos ainda para ler mais alguns versículos. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima, irmãos, de tudo que eu falei, aquilo que os irmãos levarem como proveito daquilo que eu falei, guarde no seu coração. Aquilo que os irmãos não concordarem comigo, irmãos, não tem problema. Ninguém precisa ser unânime. Mas, irmãos, acima de tudo, o nosso vínculo tem que ser o amor. Na casa do Senhor, o principal é o amor. Ame incondicional o teu irmão. Não espere que ele devolva o seu amor, mas ame o teu irmão. Ame o teu irmão acima de tudo. O vínculo que nos une é o amor. Você se alegre por cada irmão que está aqui, irmão. Ele é o seu irmão, ele faz parte do seu corpo. Queira você, goste você ou não, ele é que te mantém vivo, porque ele faz parte do corpo. Esse é o vínculo que o Senhor quer da sua igreja, o amor. Não seja nada e nem mais do que isso, simplesmente o amor. Esse é o vínculo que tem que estar ligado a você, o amor. Se entregue esse amor, irmão. Olhe para o teu irmão e diga assim, eu amo meu irmão, porque ele nasceu do mesmo espírito que eu. Ele tem o mesmo espírito que eu. Ele não é estranho. Ele tem o mesmo espírito que eu. Oh, que maravilha, irmãos. Quando você encontra um irmão e você começa a conversar e você descobre que ele é irmão, tudo muda. Tudo é novo. Você diz, nossa, encontrei um irmão. É assim que tem que ser a tua atitude. O Senhor não quer menos do que isso. Não procure um irmão perfeito, irmãos. Todos nós que estamos aqui, vivemos nesta terra, estamos sujeitos ao pecado. Mas nós sabemos aonde recorrer quando pecamos. Aquele sangue precioso lavou nossos pecados e ainda nos lava hoje. Então não procure um irmão perfeito, procure um irmão que ama ao Senhor. Porque aquele que está em pé, vigie para não cair. E se você cair, irmão, levante-se, vai aos pés do Senhor e diga, Senhor, mais uma vez, eu estou aqui pedindo perdão. Dizendo, lave-me com o teu sangue, que aquele sangue precioso remove esse pecado. E não basta fazer só isso, irmão, não. Pedir perdão, irmãos, é uma promessa de você não fazer mais aquele pecado. É sobre isso que nós temos que brigar, irmãos. Quando tu vai aos pés do Senhor, tu está prometendo para o Senhor dizer, ó, não vou mais pecar. Esse pecado eu não vou mais fazer. Vai haver alguns outros. Irmãos, lute contra o pecado. É o que o Senhor pede para você, lute, brigue contra o pecado. Mas não esqueça, irmãos, que você está nesse mundo, mas se caso acontecer qualquer coisa, vá aos pés do Senhor. E diga, Senhor, preciso de mais uma gotinha do seu sangue para lavar o meu pecado. E o Senhor, como é misericordioso, como é maravilhoso, Ele vai dizer, eu já me esqueci do seu pecado. Eu não levo em conta, o seu pecado foi apagado. Ó, que Senhor nós temos, irmãos. Quem faria isso com você? Eu, quando olho para o Senhor, eu me envergonho. O amor dele me constrange.
O amor dele é tão grande que eu fico envergonhado. Eu digo assim, mas Senhor, como você pode amar alguém como eu? Como você pode ter misericórdia de alguém como eu? E Ele tem misericórdia, irmãos. Ele tem misericórdia da minha vida. Ele tem me sustentado nesses dias. Ele tem me colocado na casa do Senhor. Tem colocado pessoas maravilhosas no meu caminho. O inimigo tem colocado muita pedra. Tem colocado muita barreira. Tem colocado muita coisa no meu caminho, irmãos. Coisa que eu jamais pensaria que eu ia viver. Mas o Senhor, todas as vezes, tem me tomado pela mão e diz, filho, vem cá, que eu estou contigo. Eu serei contigo até o dia que eu vier te buscar. Ou morarei com o Senhor, ou estarei com o Senhor. Que Senhor maravilhoso é esse, irmãos. Valorize esse Senhor, porque você não encontra em qualquer lugar. Você não encontra o Senhor assim em qualquer lugar, irmãos. Você vai encontrar esse Senhor aqui na casa do Senhor. Quero ler ainda com os irmãos, Colossenses 4, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Seja grato pelo que o Senhor fez na sua vida, irmão, todos os dias. Tenha gratidão, habite ricamente em vós a palavra do Senhor. O que o Senhor quer? Que a palavra dele habite, que ela more, que ela esteja contigo todos os dias. É isso que o Senhor quer de você, irmão. Que a palavra seja enraizada, agarrada, que ela se pareça contigo. É isso que o Senhor quer de você, irmão. Que você seja ali, que quando você abrir a boca, a tua palavra seja temperada, porque eu vivo com o Senhor, porque habita dentro de mim a palavra do Senhor. É isso que o Senhor quer. Ele quer que você tenha gratidão, irmão. O Senhor quer que você tenha gratidão. É o mínimo que o Senhor quer de você, que você tenha gratidão. Irmãos, valorize o que o Senhor te deu. Não se esqueça nem sequer um segundo daquilo que o Senhor fez na tua vida. Quando o inimigo soprar no seu ouvido e disser, onde você está? O que você está fazendo? Lembre-se do que o Senhor já fez e que o Senhor pode fazer e Ele fará em sua vida. Não deixe Ele falar no seu ouvido, você não tem vez na minha vida, e procure o Senhor, porque Ele já fez e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Senhor.